Arroi! Sejam bem-vindos à Taberna do Capitão, nossas segundas mitológicas, e o nosso assunto de hoje é a mitologia iorubá, o mito da criação, Exu. Falaremos do aspecto Exu. Sejam bem-vindos à Taberna do Capitão. Arroi! Então, como já é de costume, se você quiser ir adiantando daqui uns 2 minutos, eu vou recebendo os meus marujos enquanto eles vão chegando aqui. Então, se você já quiser ir direto para o assunto, só adiantar o vídeo daqui uns 2 minutinhos e a gente já começa a falar. Mas por enquanto, sejam bem-vindos. Tragam seu grog, arroi, e vamos navegar. Nosso assunto hoje, mitologia iorubá e o mito Exu. Janinha, não pisa no fio, meu amor. Vai lá dar oi, filha. Vem cá dar oi pro pessoal. Enquanto a galera vai entrando. Arroi! Saravá, Marinão, tia Silvia, Turqueira já chegaram. Todo mundo aí. Ó, e quem vai chegando já faz aquele nosso costume, né? Coloca aí, ó, um aviãozinho rápido. Daqui a pouco, meu amor. Vou ficar no seu colo. Você pode ficar, mas daqui a pouco você vai, né? Porque o papai tem que falar com o pessoal, né? Dona Sônia entrou. Beijo, mãezona. Uhul! Ah, laroie. Tamo junto. Bom, nossos marujos que vão chegando, mandem um aviãozinho, convoquem mais 2 marujos aí para reforçar a nossa tripulação. E daqui a pouco nós vamos começar a falar um pouco mais sobre esse aspecto, né, tão controverso, tão mal interpretado, tão julgado, né? Muita gente já ouviu falar, mas quase ninguém sabe o que isso realmente significa, né? Aí você queria ficar no colo do papai, agora você quer sair andando? Tá, você vai pegar aquele caldeirão e já vou. Então tá, vai pegar o caldeirão, a bruxinha. Vai lá, bruxinha. Não pisa no fio não, cuidado. Pega o caldeirão, vamos cozinhar com a mamãe lá fora. Pega o caldeirão e vai. Arroi! Sejam bem-vindos, marujos. Eu quero conversar com o Kinect. Bom, nossa, se deixar, vai longe. Exu. Muita gente não entende muito bem o que esse aspecto significa. A gente vem fazendo uma trajetória nas nossas, né, tabernas, nas nossas lives. Beijo, dona Sônia. Uhul! Falando um pouco sobre como surgiu esse lance de mitologia, fazendo um apanhado geral, isso de forma bem ampla. Depois passamos ali por um pouco sobre como essa linguagem simbólica, né, nos atravessa até hoje. Falamos dos sonhos, depois falamos de hermetismo, magia, a jornada do herói, que é todo um arco narrativo, tudo. E no final das contas, isso tudo remete a uma coisa só, que é a jornada do autoconhecimento. E quando nós demos início a falar sobre a mitologia iorubá, que foi na nossa taberna passada, que eu falei um pouco sobre o mito da criação. Salve, mestre! Mestre Fábio está online, uhul, é nozes. Que nós falamos sobre essa mitologia, como é a cosmologia, a cosmogonia, né? Como foi criado o mundo, como foram criados esses aspectos, esses deuses, e como isso se reflete. Nós falamos de que começa essa narrativa, começa em Exu. Mas o que é Exu? Exu é o capeta? Não. Exu é o diabo? Não. Vamos lá. Quando a gente começou a falar sobre a mitologia da África, mais especificamente da mitologia iorubá, nós pontuamos que não existe nenhuma divindade, nenhum deus, nenhum aspecto que seja o mal encarnado, que seja, né, a destruição, o antideus. Essa visão dele costuma dar uns probleminhas, mas eu acho que voltou. Voltou para vocês? Voltou para mim. Voltou. Então, a própria visão de... Acho que ele não... O capiroto não gostou muito de falar dele não, hein? Eita! Piadas à parte. Essa própria visão de um personagem que seria o amálgama de todo o mal, como se fosse uma anticriação, e vem de
de um anjo que se rebela, isso estou falando dentro da mitologia cristã, né? Ela não é tão antiga. Jesus, quando pregava, falava disso lá na Galileia, na Judéia, tal, não falava sobre o demônio. Às vezes ele citava Shaitan, que depois foi traduzido como Satã, que significava opositor, mas não tem muito essa conotação de demônio. A palavra demônio vem de um radical árabe, que é o jinn, que também é o mesmo radical para a palavra gênio, que na verdade significa espírito, né? Ou força, né? Uma força da natureza e tal, um espírito, uma coisa, né? Uma energia, mas não especificamente uma criatura diabólica, né? Do mal. Até a gente tem essas conotações das palavras até hoje, né? Para vocês verem como que isso influencia a nossa cultura. E esse Satã, esse opositor, ele ganhou corpo assim como um personagem, foi numa súmula de um papa, muito tempo depois. E aí isso com a Inquisição, os jesuítas e toda aquele cristianismo que era forte na Europa, quando os portugueses foram lá para a África e viram aquilo tudo que não era cristão, eles olharam aquele simbolismo, principalmente Exu, que se caracteriza muitas vezes por um falo, né? um pênis ereto, grande, né? Muito grande. E eles falaram, o que é isso? Viu as mulheres tudo adorando aquilo lá, falaram, isso é o demônio. Nossa, não pode, isso é imoral. Não... E tinha toda aquela lógica da pureza de Adão. Tanto que as obras na Idade Média, quando você vê a nudez feminina, não exibe pelos pubianos. E a nudez masculina exibe órgãos genitais muito infantilizados. Não é até que muita gente tem memes ou fala isso e tal, né? Não é, porque na verdade eles tentavam trazer naquela imagem como se fosse a pureza de Adão antes do pecado original, que seria, né? E a mulher também, né? Que os pelos teriam crescido no corpo para esconder as vergonhas de Deus. Isso tem toda uma base mitológica deles, né? Isso pode ser explicado, se vocês quiserem, a gente pode voltar numa outra taberna para poder falar disso, né? Normal. Só que no nosso caso aqui é totalmente diferente essa interpretação. Então, quando eles viram toda aquela... Não pode, isso é uma coisa horrorosa, isso é o demônio, tá amarrado em nome de Jesus e queima o diabo. Só que esse aspecto é muito mais profundo do que diabo. Muitas vezes ele é mal interpretado por conta das cores, das formas e tal, mas tudo isso tem uma explicação lógica dentro dessa, né, filosofia, e é um aspecto filosófico, não é nenhuma criatura, como a gente vem insistindo sempre aqui. Os orixás não são pokémons. Os orixás não são criaturas, não são bichinhos, monstros, seres fantásticos que você invoca ali para resolver problemas que às vezes você mesmo criou. Na maioria das vezes, quase todas, se não todas, né? Exu é o princípio de tudo, é o equilíbrio, aquele que faz o errado virar certo, que coloca ordem no mundo. Exu é vida. Eu tô falando, meus marujos, enche o capitão de orgulho. Beijo, Andresa, tamo junto, saravá, laroyê. Exu é o princípio inicial. Quando eu estava contando da mitologia, que Oxalá se desdobrou, sim, Olodumaré, né, o princípio, o nome, né, o deus Olorum, cujo nome não pode ser pronunciado, né, que a gente não consegue. Ele... Beijo também, amor. A primeira manifestação viva dele, ele se desdobra em Oxalá, que é o poder da criação, e esse Oxalá, ele começa a se desdobrar nos elementos que comporiam o Orum, né, que comporiam essa dimensão, né, do pensamento, e tudo associado com o hermetismo, lembra? E a primeira manifestação seria Exu, a primeira forma
viva. Tá lá no carrosselzinho, tem coisas... Eu coloquei esses dias uma revista nos comentários. Um dos marujos perguntou, a Bianca perguntou sobre referências, livros, aí eu postei. Tem até um comentário, uma revista da USP interessante pra caramba, muito completa. Tem uns livros também, é muita coisa legal aí que vale a pena pesquisar. E esse Exu primordial, esse Exu Yangui, né, um Exu que não tinha gênero, ele não é nem masculino nem feminino, porque ele era o princípio puro da manifestação, o que a gente chamaria de hermafrodita. Olha uma curiosidade, a própria palavra hermafrodita, que é a presença de desses dois gêneros. Herma vem de Hermes e Frodita vem de Afrodite. Hermes e Afrodite. E olha que legal, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, aquele que faz a ponte, né, entre o mundo material e o imaterial. E Exu cumpre esse aspecto, né, do Hermes, do mensageiro. Se a gente fosse associar com alguma outra mitologia, com mitologia grega, ele estaria próximo do Hermes. Se fosse a mitologia romana, né, seria Mercúrio, aquele das asinhas nos pés. Se fosse a mitologia nórdica, estaria muito próximo de Loki, que é o deus do fogo, e ele é um brincalhão. Brincalhão? Como assim? Vou pegar carona na fala da nossa maruja Andressa, a Andressa que lançou agora, que faz o errado virar certo, que ele traz o equilíbrio, e que te faz questionar. É aquela pulga, né? Aquele pensamento que fala, gente, mas será? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Tem muitos itãs de Exu que contam que ele vestia aquele chapéu, punha aquele chapéu pontudo, que um lado era vermelho e um lado era preto. E fazia questão de passar entre duas pessoas que estivessem discutindo, para chamar a atenção, e fazer com que elas debatessem. Você viu o chapéu daquele moço? Era preto. Não, era vermelho. Não era preto, não era vermelho. E nesse questionamento fazia as pessoas debaterem e mostrarem o melhor e o pior de si. E Exu tem esse aspecto, porque ele é esse caminho, esse aspecto que exalta o que há dentro de você. Na Umbanda, muita gente confunde o Exu orixá aspecto, que a gente está explicando aqui, com o Exu guia da Umbanda, que são guardiões, que a gente pode explicar isso um pouco. Vamos seguindo, mais tarde, depois vocês comentem aí se vocês quiserem que eu explique um pouco mais sobre esse aspecto, o que é o orixá Exu dentro da Umbanda, eu posso explicar também. Mas, por enquanto, eu vou falando aqui do Exu orixá. Mas se vocês quiserem, deixem no comentário aí. E mandem mais um aviãozinho aí, marujos. Convoquem aí mais 2 marujos para fazerem parte da nossa taberna. E arroi! Navegar é preciso. Mas vamos lá. Exu é esse aspecto da comunicação. Na Bíblia, quando do Gênesis de João, a primeira parte, né, que fala, no início era o verbo, e verbo estava contido em Deus, e o verbo era Deus. E ele fala sobre o princípio da criação que se manifesta através do verbo. O que é o verbo? É a manifestação da ação. A ação... Olha que legal, eu costumo falar que o desenho, né, a pintura, é a materialização de um gesto. E esse gesto vem de um sentimento, de uma ideia, né? Qual o tema? Aqui, ó. Olha, Nath, beijo, querida. Qual o tema da live? O tema é o mito Exu. A gente está explicando sobre a divindade Exu, o que são esses aspectos, né? E que às vezes é muito mal interpretado, mas vamos seguindo aí. E o verbo, essa manifestação física de um pensamento, é o que caracterizaria esse aspecto Exu, né? E quando a gente fala de Deus, gente, voltando, né? São símbolos, são abstrações que explicam ideias e aspectos nossos, né, do ser humano para entender ele próprio, a comunidade onde ele está inserido e o mundo, a natureza. E é nisso que se baseia essa filosofia. Não são
criaturas mágicas, não são pokémons. Eu insisto nisso e vou ficar batendo sempre, porque a galera, até os próprios praticantes das religiões de matriz africana, confundem a situação, fetichizam a coisa e começam a fazer apostas estúpidas com energias perigosas que elas próprias desconhecem, e enfim, né? Mas vamos tocando o barco. Esse verbo, que é essa ação, é o quê? A materialização de um sentimento, de uma ideia, de um pensamento, né? Quando nós falamos, olha que interessante, falar, a própria ação de falar. Você não faz ideia de quantas sinapses estão acontecendo dentro do seu cérebro. Você pensa uma ideia, essa ideia tem que articular ali dentro, né, dessa caixinha. Ela vai articular fonemas que vão estar numa ordem específica, e esses fonemas, para serem pronunciados, tem uma coreografia de músculos, que tem um punhado de músculos aqui na face, na língua, bucinador, masseter, tem um punhado de músculo, é um punhado mesmo, a língua mesmo é um punhado de músculo, ela tem que se mover de uma forma bem coreografada, enquanto o seu diafragma e seus pulmões expulsam o ar e às vezes, né, e também trazem o ar de volta, senão você sufoca, de uma maneira muito específica, para que os sons sejam pronunciados numa ordem tal que seja entendido por você, que você vai entender esses sons já estão gravados na sua memória, associados a uma ideia, e você vai compreender isso como comunicação. Você percebe a tempestade que acontece de sinapses, de coisas químicas dentro do seu cérebro, de coisas... energia química sendo transformada em impulso elétrico, sendo transformado em sinapse, que é essa comunicação, sendo transformada em ordem para os músculos fazendo movimento, e transformando o ar, que é um elemento que está em nossa volta, vibrando de tal maneira, transformando isso em comunicação, em palavras. Sentir o tamanho do rolê? Isso é Exu. Exu explica isso. Porque tá lá o nosso homem, né? O nosso homem primitivo, lá na pré-história, tentando entender por que ele via o mundo daquele jeito. E como ele conseguia se comunicar. Quem deu essa comunidade, essa capacidade para ele de se comunicar, de criar símbolos, interpretar esses símbolos, dar significado para esses símbolos, interpretar esses símbolos e criar daí, a partir daí, transmitir ideias, criar culturas, línguas e todo o que a gente vem falando aqui. Então, Exu é o aspecto que explica essa capacidade humana de transformar sensações em ação. É o verbo, é a ação e é o equilíbrio. Olha que doideira. Por que não tem gênero, né? Porque a ação ela não pende, ela só ela vai, né? E esse símbolo fálico, né? Que tem até aquele ditado bonito que palavras são como flechas, elas vão, assim como as ações, o que está feito não pode ser desfeito, o que está dito não pode ser desdito. Olha que bonito. Gente, os nossos antigos sabiam das coisas. Saravá, mestre Zumbi. Beijo. Beijo, tio Rafa. Nossa, olha, meus marujos queridos, beijo pra vocês. Aproveita que vocês estão chegando agora, mandem um aviãozinho, convoquem mais 2 marujos para fazer parte da nossa taberna. Vocês estão gostando? Tá aí entendendo? Tá ficando claro? Se tiver mais alguma dúvida, podem comentar. Porque às vezes eu passo batido, mas a gente tá junto. Então, esse aspecto Exu simboliza, né? Ele sintetiza dentro desse símbolo a nossa capacidade de comunicação e compreensão. E a partir disso surge né, a nossa gama de entendimento da natureza. A gente sabe que árvore é árvore, que gato é gato, cachorro é cachorro, né? Tem os nomes para essas coisas, sabe desenhar, sabe ler, sabe... E tudo isso é explicado por esse aspecto
Exu. Não é o capeta, não é o demônio. E por que que o símbolo dele é esse falo, esse, né, pênis ereto e tal? Porque para os antigos, até ele é associado ao Príapos também, que tem um deus romano, que tinha um pênis gigantesco, né, pintado de vermelho. E ele era colocado de maneira que trazia a ideia da fertilidade, da virilidade e a fecundação sagrada. O touro também era visto, né, muitas vezes como esse arquétipo da virilidade, da fertilidade, e era colocado nas portas das casas, usado como amuleto, nos jardins, nos vinhedos, nas fazendas, nas plantações, como um símbolo de sorte e né, para atrair boa sorte e afugentar maus espíritos. Tem até um símbolo muito bonito na Índia chamado Shivalinga, que é um pinão grande, né, geralmente ele é feito de pedra, de mármore, de granito, nas pedras, né? E ele é um pinão grandão assim, e em volta tem uma espécie de prato, mas não é, tem um contorno que lembra muito o contorno dos lábios vaginais. E é como se fosse esse pênis penetrando essa vagina, essa fecundação do céu com a terra. Então isso representava como a cópula de Uranus e Gaia, né, na mitologia grega. O céu que copula, né, o místico, o etéreo, que copula o material, e aí surge a vida, como o quê? O espírito que encarna no corpo, né? A vida que ocupa essa dimensão terrena, através dessa fecundação cósmica, né? Como na mitologia grega era explicado que Urano, o céu, Gaia, a terra, ele vivia naquela cópula incessante e todas as criações ficavam encerradas dentro de Gaia. Aí veio Cronos, o tempo, né? Que castrou o pênis ali, cortou o pênis de Urano, que ficou ali, espiou, jogou. Do sangue saiu umas outras divindades lá que eu esqueci o nome, e do esperma, que ainda tinha esperma nesse pênis, junto com a espuma do mar, criou Afrodite, que é, né, do hermafrodita, Afrodite, que é a deusa do amor, né, da fertilidade também, né, da maternidade muitas vezes, da sedução, da beleza, isso na mitologia grega. Isso é o aspecto que é mais parecido com esses atributos na mitologia Yorubá, seria Oxum, que é o que estaria mais próximo da Afrodite. Mas enfim, e aí esse pênis, nesse pênis celeste, nesta vagina terrena, essa fecundação, esse casamento alquímico, né? Lembram do hermetismo, né? Do etéreo e o material, é o que nos garante a vida, o espírito no corpo, o etéreo e o material, o sutil e o denso, né? Olha só, e isso era como os nossos antigos explicavam essa nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa diferença dentre os outros animais. Eles percebiam que a gente via o mundo, né, diferente de outros animais, e nisso buscavam, nesses mitos, nessas lendas, buscavam essas explicações, buscavam tentar compreender eles mesmos, a comunidade onde eles estavam inseridos e o mundo ao redor dele. Tá vendo que não tem nada de diabo, não tem nada de capeta, não tem nada de, oh, meu Deus, Exu, ai que medo, Exu. Não, gente, pelo amor de Deus. Quando eu vejo essa galera, principalmente os neopentec, falando de Exu, porque, assim, Exu, caveira e tranca-rua, toda semana eles amarram lá na igreja, né? Então, enfim, então, quando eu vejo essa galera falando de coisas que eles não entendem, esses dias aí eu vi um cantor falido, eu não vou nem citar nome, porque quem cita ressuscita, falando que ele era falido porque fizeram macumba pra ele. Meu querido, quem é que vai perder tempo com isso? Ah, me poupe. E aí, nossa... Vamos celebrar aquilo que... Vamos celebrar. Olha o que eu ganhei, gente. Arroi! Ah, moleque doido. Laroyeixo. Nossa,
Essa é para glorificar de pé, irmão. Aleluia. Eu ouvi um amém? Amém. Exu te ama. Laroê. A gente brinca, faz piada assim, mas, gente, não tem... Né, cada um com o seu entendimento, cada um com a sua vida, na escolha de cada um. A gente tem que entender e compreender. Cada um está no seu quadrado, está no seu tempo. O universo se desdobrou em matéria para nos dar a vida e buscar a perfeição. A meta é a perfeição. E o prazo que nós temos para isso é a eternidade. Então, cada um com suas escolhas, cada um no seu caminho. Essa é a magia do livre-arbítrio. Nós escolhemos. E a maneira como nós vamos passar isso, aí, meu querido, só o tempo dirá. Grande Cronos. O Laroie. Enfim, Exu é fiel. O moleque. Meus marujos, os marujos enchem o coração do capitão de orgulho. Eu vou te falar. Mas enfim, ficou claro o que é esse aspecto Exu dentro dessa mitologia iorubá? Dentro dessa visão do que a gente está falando, dessa cosmogonia? Ó, a boca secou, viu? Laroie. Tem alguma dúvida? Agora eu vou explicar então o que é o Exu dentro da Umbanda. Que na Umbanda cultua-se nos orixás, né? A Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, não é uma religião africana como muita gente pensa, mas é uma religião genuinamente brasileira. É de matriz africana, por quê? Porque adota elementos vindos das culturas africanas, dos povos negros escravizados no Brasil. Isso aí a gente, né, explicou já sobre as diásporas, né, sobre esse movimento do tráfico humano transatlântico, né, forçado, as diásporas, né, que traziam, sequestraram os negros lá da África, forçavam a trabalhar aqui e forçavam também uma cultura cristã, transformando, porque aquele processo de desumanização que eu estava falando para vocês, lembra? Quando você vai desumanizar uma pessoa, tudo o que remete a ela valores humanos, você tem que tirar dela, para que ela não se sinta humano. Então, nisso você tira a cultura, você tira a língua, você tira a religião, você tira a filosofia. Por que vocês acham, uma perguntinha assim, só uma pulguinha atrás da orelha, por que vocês acham que não se investe na educação? Vocês acham que a falta de investimentos na educação é só um erro sistêmico? É um projeto. Porque quando você não educa, quando você não dá esses subsídios para o ser humano se emancipar e se sentir humano, ele se reduz a apenas massa de manobra, mão de obra, gado. Então, meus amigos, não sejam gado. Vamos estudar, vamos pensar, vamos exercitar esse aspecto Exu, vamos nos comunicar, vamos transformar sentimentos e pensamentos em ações. E através dessa comunicação, aqui a gente vai crescendo, né? A gente vai se emancipando, tirando esse véu de racismo e preconceito que foi colocado em cima de uma cultura milenar e muito bonita, muito inteligente e que vale a pena ser estudada. Então esse aqui é o nosso intuito com as tavernas. Então, enfim, Exu, ele toma esse aspecto na Umbanda, porque a Umbanda, quando ela foi criada, a Umbanda ela surge a partir do espiritismo kardecista, que tinha um movimento kardecista bem forte no Brasil, e aí um cidadão chamado... nossa, agora me fugiu o nome dele. O Ernestino de Moraes, acho que era Antônio Ernestino de Moraes. Nossa, fugiu o nome assim, ó. Mas enfim, esse rapaz, ele estava tendo uns problemas lá, começou a frequentar as reuniões espíritas ali. Só que o espiritismo, ele tem um pequeno ponto de atenção que seria o eurocentrismo. Por quê? Porque ele foi compilado por um cidadão francês chamado Allan Kardec,
na verdade, esse não era o nome dele, era o nome que ele adotou, Allan Kardec. Ele compilou uma obra muito extensa e uma obra muito consistente que vale a pena vocês conferirem. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Então ele faz um esquema tipo de perguntas e respostas e é uma escrita muito legal. E ele meio que, vamos dizer assim, ele codificou o que seria a visão do Evangelho, que é, né, essa mensagem de Cristo. Evangelho é mensagem, né, a mensagem de Cristo, segundo o Espiritismo, a visão espírita, esse termo, né, surge e tal, enfim, pesquisem, vale a pena. E só que como veio da França no século XIX, Brasil, né, eugenia, a gente tem uma série de detalhes aqui no Brasil que isso começou a ganhar força, virou moda dentro dos círculos um pouco... Aqui, ó, sou espírita kardecista e concordo com tudo que você disse sobre ser eurocentrista. Aí, Clau, beijo, minha querida maruja. Tá vendo? Meus marujos enchem o capitão de orgulho. Arroi, um gole. Agora eu vou beber uma cervejinha gelada. Cremosa. Enfim, então... Pode ver que muitas vezes os espíritos que... isso também não tô falando que é um defeito, nem... Enfim, é um ponto de atenção. Que eu comecei a prestar atenção. Que eu comecei a ver a pintura mediúnica. Só pintor francês, europeu, sabe? Será que não tem nenhum pintor mexicano? Porra! Será que não tem nenhum pintor africano? Nenhum pintor asiático? Só europeu, você só vê a galera que faz a pintura mediúnica, é só galera, só impressionista e não impressionista, né? É Paul Klee, é tal, né? Aí você vê os livros psicografados, são só escritores europeus, ou alguns escritores meio brancos, assim, né? Você não vê filosofia africana, você não vê asiático, você não vê árabe, porra, mano, e tem muita coisa... árabe, velho, que vocês soubessem, judaico, tem Rumi, mano, Rumi, nossa, pesquisem sobre Rumi, vocês vão pirar, é louco mesmo, R-U-M-I, Rumi, vocês vão pirar. Então, assim, e aí você vai ver médico, Dr. Fritz, Dr. Hans, Dr. François, é só europeu. Então eu fiquei, como assim? Né? Enfim, e ele teve essa mesma pira. E aí um dia, numa sessão, ele canalizou, né, uma entidade, um espírito que se denominou como Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí falaram, não, vamos doutrinar esse irmão aí, que esse irmão é atrasado, é índio, é preto, é atrasado, é espírito atrasado. Vocês entendem a carga de racismo que tem embutida nesse negócio? E aí ele falou, não, galera, não, vocês estão vendo aí... o que vocês estão vendo é só uma parte, o espírito não é só isso. Vocês estão vendo uma das minhas várias encarnações. Você quer que eu mostre outras aqui para vocês? E começou. E aí um dos médiuns que era vidente, viu, falou, não, gente, espera lá, calma lá, que eu acho que a gente tá, né, vamos baixar a nossa bolinha, que o nosso futebol não é esse que a gente tá pensando, não. Enfim, e aí surge a Umbanda. Pesquisem sobre a história da Umbanda, é bonito. E a Umbanda, ela vem com esse intuito de aproximar esses conhecimentos de quem realmente precisava, que é pobre, mano. A galera pobre, preta, da periferia, não é os ricaços lá e tal, branquinho, bonitinho. E aí apropriou-se dos elementos que já eram culturais, das culturas africana, indígena, né? Alguns até orientais, que tem outras linhas, tem a linha dos ciganos, né? Tem a linha do Oriente. Então você fez uma amálgama, marinheiro, boiadeiro. É interessante lembrar que a mitologia urbana pega a geografia que nos cerca. Imagina o Brasil nessa época, a miscigenação que não era, imagina que nos cercava. Olha só, tá vendo a nossa diretora? A nossa diretora fala... Tá vendo? Ela veio aqui que pra digitar ia ser muito... Imagina, é um continente, velho. É gigantesco o negócio. Então, você juntou aquilo. Lembra que a gente falou da cultura criolizada? E a Umbanda é um exemplo master blaster ultra, assim, ó,
esculpido em Carrara. A gente fala o ditado errado, mas é esculpido em Carrara, que é aquilo, assim, xerox, do que a gente estava falando sobre a criolização, que é uma mistura muito imprevisível. É a Dianinha, vocês viram, isso aí é o dia inteiro, gente. Nossa, tem hora que a cabeça tá desse tamanho, assim, que ela não para. É uma pilha, nu. Não sei de onde ela tira tanta energia. Mas enfim. E a Umbanda, ela vem para aproximar esses conhecimentos dessas pessoas que realmente precisavam desses conhecimentos. E ali se trazia o culto aos orixás e também uma herança do espiritismo, era a incorporação de espíritos, de entidades espirituais, de entes, né, que já estavam, né, que já foram vivos, ancestrais, que já ocuparam corpos na Terra e vieram com o intuito de trazer algum conhecimento, né, remédios, curas, blá, 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 tudo que se faz. Gente, vão num terreiro de Umbanda, quem nunca foi, vá, que eu recomendo, assim, pela experiência cultural. E vá com uma mente aberta. Mesmo que você não acredite nos preceitos religiosos, vá e observe um culto. Agora não, né? Agora, pandemia, não vá, não saia de casa. Mas quando isso tudo, esse pesadelo acabar e os trabalhos voltarem e tudo, vão num terreiro de Umbanda ver como é que a coisa é muito bonito. A música, a musicalidade, as cores, a dança. É incrível. Eu sou suspeito porque eu sou muito apaixonado. E aí, nesse sentido, nesse culto da incorporação associado à filosofia dos orixás, uma determinada linha de trabalho assume o epiteto, a alcunha de Exu. Por quê? Por conta desse aspecto de proximidade entre os planos. Lembra que eu falei do Hermes, do Mercúrio, desse Deus, dessa divindade que faz a linha, né, faz a ligação entre o universo imaterial e o universo material. Então Exu, essa linha de trabalho desses espíritos, eles adotaram essa alcunha por serem espíritos que estão na função de trabalho de fazer esse intermédio. E são espíritos que estão muito próximos da vibração terrena. Por isso que muitas vezes eles adotam comportamentos que são parecidos com comportamentos de pessoas, né? Comportamentos de malandros, tal, jocosos, conta piada, bebe, fuma, tal. Só que esse comportamento também ele tem um certo limite, que é a permissividade do próprio médium. Ou seja, o receptáculo, né, o aparelho que vai prestar esse trabalho, o corpo que vai ser emprestado para essa entidade, para essa consciência executar esse trabalho, ele não está totalmente entregue, ou não está totalmente preparado, ou não está totalmente liberto de certos aspectos dele mesmo que interferem na comunicação daquela entidade e acabam transmitindo muito mais os desejos, aspectos e características do próprio médium do que necessariamente da entidade a qual ele deveria servir como, né, intermediário. A palavra médium, né, é de latim, é de meio, é o mediador, é o intermediário, é aquela ponte, né, o corpo material que vai canalizar essa energia naquele momento e trazer essa comunicação. Então essa linha Exu, essa faz esse trabalho de comunicação mais próximo de nós que estamos encarnados. Mas, gente, não confundam as coisas. Não confundam. Então se eu der ali uma garrafa de pinga, um negócio ali, ele vai me trazer a pessoa amada? Não, gente. Não façam, como eu disse, não façam apostas estúpidas com energias perigosas, porque a entidade que se propõe a trocar com você
uma coisa tão pequena, tão barata, por um favor, uma trapaça, não é uma entidade boa de se confiar. Fique de olho. Porque esses desejos egoístas, nem tudo o que a gente quer é o que a gente precisa. E às vezes esses desejos egoístas vão muito mais nos atrapalhar do que nos ajudar. E atrapalhar muito mais outra pessoa que não teria nada a ver com você. E outra coisa, eu te pergunto, qual o sentido de estar com uma pessoa que não aprecia a sua companhia de bom grado? Que não está com você porque acha em você alguém cuja companhia deva ser apreciada, que tem valores, que tem... Não, sabe, para mim não faz sentido. Então esse tipo de trapaça, eu chamo de trapaça espiritual, eu vou fazer ali, ó, uma malandragem, vou fazer um acordo ali, ó, isso é coisa de brasileiro. É foda, mano. Mas, né, é coisa, na verdade é coisa de humanos que não se conhecem. Coisas de pessoas que não enxergam em si suas próprias qualidades, não são seguras de si e sentem que precisam de trabalho. Vocês lembram da corrida maluca? Eu vou dar um exemplo que parece bobo, mas isso é como Exu, o jeito jocoso de Exu. Ó, vocês lembram do desenho Corrida Maluca, que tinha o Dick Vigarista e o Muttley? Muttley, faça alguma coisa! Aí eu dei uma risadinha assim, né? Medalha. Não, medalha do... quando ele tá no Pegue o Pombo. Mas enfim, o Dick Vigarista tinha um carro muito bom e quase sempre estava na frente quando ele parava para trapacear. E quando ele parava para trapacear, dava tudo errado. E ele sempre perdia. Entenderam onde está a liçãozinha? Como a arte nos traz as liçõezinhas. Exu usando a arte para nos trazer as lições. Tá vendo? Num desenho que parece bobo. Então eu te pergunto, para que trapaças, mano? Por que fazer as coisas? Por que se comprometer com energias com as quais você não tem intimidade, você não conhece, né? Você tá sendo meio bobo se você ir por esse lado. Enfim. Aqui, ó, amor, isso é evidência da sua... sou velho. Arroi! Mas enfim... Ficou claro para vocês? Então esse é o Exu dentro da Umbanda. Exu não é o orixá, mas é um nome. E isso serve muito mais aqueles nomes que os Exus dentro da Umbanda adotam. Tranca-rua, Caveira, Tiriri, Marabô. Esses nomes estão muito mais próximos de um posto de trabalho do que de um nome. Porque eles não são pessoas, são espíritos, eles já desencarnaram. Ora, ocuparam, né, muitas vezes, talvez várias vezes, talvez já não tenham mais oportunidade de ocupar um outro corpo na Terra, encarnado como um ser humano, porque isso aqui é oportunidade, galera, não é para qualquer um, não. Galera fica aí, ai meu Deus do céu, eu quero morrer, se vocês soubessem, fala bobagem, enfim. E essa oportunidade não é para qualquer um. E aí esse espírito às vezes já gastou todas as cartas que tinha, mas tem muito mais coisas para fazer ainda, precisa entregar, né, um certo serviço, e através dessa posição, dessa alcunha, que seria algo que o classificasse dentro de um padrão vibratório que ele trabalha. Por exemplo, vou dar um exemplo, Tranca-Rua, Exu que eu trabalho desde muito tempo, Exu que meu pai trabalhava, meu guardião, assim, que eu tenho muita fé, tenho muita confiança, e os aspectos que ele trabalha muito aspectos ligados à justiça, ele trabalha muito aspectos ligados à comunicação, ele é um comunicador excelente, e através dele, então toda essa alcunha Tranca-Rua, na verdade, ela diz respeito a um grupo de espíritos que atuam de uma forma mais ou menos semelhante e tem um tipo de trabalho mais ou menos semelhante. Caveira, o Exu Caveira, que, né, toda semana tem uma dúzia de Exu Caveira amarrado em qualquer igreja da periferia que você for. Tem uma dúzia de Exu Caveira que foi lá para destruir, que foi lá para pôr fogo, que foi para pôr o filho dos outros na maconha, que é para espalhar a maldade, toda semana.
Tem nada a ver com isso. Exu Caveira, ele tem uma história muito linda. O Caveira original, ele é chefe de uma falange de caveiras. Esses caveiras estão ligados à disciplina, são espíritos extremamente disciplinados, não são espíritos da bagunça, não são espíritos dados a falar palavrão. Eles têm um comportamento ilibado, sério. Exu Caveira ele é uma entidade de muito respeito e ele tem uma história de vingança, de passou por traições, e ele tem muitas questões para ligar. Pesquisem sobre Próculo, Senhor Próculo. Ele é um soldado romano, tem a história dele, do Caveira, um doce, né? Enfim, e aí tem uma falange com... Eu posso fazer outra taberna depois e explicar isso para vocês, porque isso aí é pano para manga. Mas são entidades muito sérias, geralmente, que é muito diferente do Tranca-Rua, que é brincalhão, que conta muita piada, às vezes solta uns palavrãozinho engraçadinho assim para tentar constranger, que é o modus operandi dele. Já o Caveira já é uma entidade um pouco mais séria. O Calunga da mesma forma. Eu trabalho com Calunga também. Calunga ele é muito sério, muito disciplinado, não gosta de brincadeira. E o Calunga que eu trabalho, ele trabalha numa região muito densa, uma região umbralina muito densa. E esse é o trabalho dele. Eu já caí na bobeira de tentar doutrinar ele, tentar trazer luz para ele. Ele falou: rapaz, não vou nem falar o que ele falou para mim, porque é impronunciável. Mas, enfim, falou: não, cuida da sua vida. Vem. Só que ele falou de um jeito bem delicado. Quem conhece sabe. E cada um tem um jeito diferente de agir, porque atua em uma vibração diferente. As pombogiras, que todo mundo fala: meu Deus, pombogira vai tomar o homem dos outros, vai dar tal. Gente, não. Apenas não. Pombogiras, assim como Exus, são polaridades dessa entidade e seria como se fosse o que vibraria dentro dessa vibração da comunicação, mas dentro da polaridade feminina. Lembra dos Eborás ligados ao Odudua, no outro pilar, o pilar negativo. Não é negativo de mal, é negativo de polaridade. Lembra que eu falei? Pois é, pombogiras seriam essa polaridade que estaria muito ligado a essas questões do feminino, mas do feminino como vibração. E muitas vezes elas se manifestam daquela forma porque eram espíritos que estavam ligados às questões da compreensão do feminino mesmo. Né? Mulheres que foram perseguidas pela Inquisição, mulheres que foram mal interpretadas por um estilo de vida que desafiava um sistema patriarcal. Então tem muitas questões, mulheres que tinham em si a sua própria independência e queriam manifestar sua sexualidade, sua vida conforme os seus próprios desejos, e isso extremamente mal visto no sistema patriarcal. E muitas vezes esses espíritos que desencarnaram em condições às vezes de muito sofrimento ou sob tortura, têm a necessidade de trazer conhecimentos através da sua experiência, e alguns médiuns, como eu citei, com as suas permissividades, com os seus próprios preconceitos, acabam dando vazões às suas próprias paixões e interferindo na assistência e no serviço que essas entidades espirituais deveriam trazer. E acaba distorcendo as coisas, e quem não conhece vê aquilo e fala: pronto, aí danou tudo. Fala, diretora. Diga. Oi, meu amor. Só uma crítica à galera que vai no sagrado feminino, vai trabalhar o feminino, vai trabalhar o amor próprio e tem preconceito de terreiro de Umbanda e Candomblé quando fala de pombogira. Vocês estão ouvindo, né? Que é o mesmo trabalho, a mesma linha de trabalho. Isso é o nosso racismo, né? Velado. Cuidado com o fio, meu amor. Esse é o nosso racismo velado de todos os dias.
Muitas pessoas vão atrás de serviços, né? Atrás de compreensões, animismo, exato. Né? Marujo, os meus marujos enchem o capitão de orgulho. Gente, eu tô te falando, eu tô feliz demais. Oi. E aí essas interpretações... E, gente, você vai procurar uma coisa só com uma roupa branca, sabe? Assim, muitos desses trabalhos oferecem trabalhos que são feitos no terreiro de Umbanda, mas a pessoa ali tem medo de ir no terreiro de Umbanda, porque é macumba, porque é do mal, mas não tem medo de ir na roda do sagrado, sei lá o que, a roda do sagrado não sei o que lá, e faz a mesma coisa que faria num terreiro, mas com aquela roupa branca, e canta música da Índia, e namastê, e shivaya, e... Pô, meu querido, né? Não fode, mano. Pra que importar santo pro seu terreiro? Pra que comprar de fora se você tem em sua casa? Se liga, né, mané? Velado e estrutural, sim. O que você acha das cartas psicografadas? Acho quente. Acho quente. Os espíritos Gente, vamos começar do começo. Essa dimensão terrena, eu acredito nisso, essa dimensão terrena é só uma de várias dimensões. Nossos cientistas, com a física quântica, com os avanços que estão chegando agora, estão começando a compreender que não existe apenas uma dimensão, que é esse universo mensurável que nós temos. Por que eu digo universo mensurável? Porque é o que nós conseguimos medir a partir de um limite estabelecido por um lindo senhor chamado Albert Einstein, com a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. E aí essa distância é o universo observável e mensurável. E fora daí a gente não faz ideia do que seja. E assim, são trilhões de conglomerados de galáxias. Nessas galáxias são trilhões de estrelas. E dentro de uma desses trilhões de galáxias tem uma estrelinha que tem um punhado de planetinha que gira em volta. E nesses planetinhas tem um punhado de ser vivo. E desses seres vivos tem você. Olha aí o tanto que você é importante. A gente eu costumo brincar, eu falo com a Dandara aqui, a gente é o subtreco do vice-troço. Pô, mano, mas ao mesmo tempo nós carregamos todo esse universo dentro de nós. Olha que beleza. E aí eu acredito que essas dimensões se comunicam e as cartas psicografadas, elas são uma dessas comunicações, assim como as sessões na Umbanda, assim como os transes de todas as religiões que trabalham com sistemas de alteração da consciência ou coisas que alteram, né, o estado de percepção. Então, assim, claro que eu boto fé, mano. Oxi, boto fé demais. Já recebemos 2 hoje em dia, tenho minhas dúvidas. É aquilo que eu te falei. Tudo você tem que observar do canal da onde vem, porque muitas vezes a permissividade do próprio médium, do próprio veículo que está trazendo essa comunicação, às vezes interfere nessa comunicação. Se não for alguém que é muito dado ao estudo, se não for alguém que é muito dado à disciplina do trabalho, pode ser que não tenha tanto... eu não posso descredibilizar também, porque seria falta de ética minha, mas pode ser que não tenha tanta aproximação com o que deveria, né? Vamos falar assim, mas é quente, o bagulho é louco. Mano, vocês já ouviram falar dos Dogon? Os Dogon são um povo da África, da subsaariana, mais ou menos ali no centro. Eles não são Yorubá, é uma outra cultura, um outro ramo linguístico. E o Dogon, essa cultura Dogon, eles têm uma noção de astronomia que é muito louca. Eles sabem que o sistema Sirius é binário. E eles há pouco tempo, assim, era uma tribo que era meio intocada. Os europeus não tinham chegado lá, eles vivem como no Neolítico. Procure sobre os Dogon para você ver. E eles têm uma noção de astronomia. E quando pergunta para eles, mas como vocês sabem disso? Não, nossos ancestrais já sabiam disso. A gente simplesmente sabe. E eles sabem de coisas que são inexplicáveis. E como que você explica isso?
Os sumérios, por exemplo, que sabiam quantos planetas tinham no sistema solar, a formação desses planetas, a posição desses planetas, sabiam sobre o cinturão de asteroides, o cinturão de Van Allen. Como que eles sabiam? 6.000 anos antes de Cristo. Né? Então, assim, tem coisas... Só que aí a galera fala, ah, foi os ET. Não, se tá na África, é ET. Se tá na Europa, são sábios, são, né, estudiosos. Mas se tá na África, ou se é índio, aí é ET. Não pode. Né? Fala, diretora. A gente perdeu a compostura, já passam das 9 da noite. Nossa, gente, já passamos do horário. Ó, beijo a todos, gratidão a todos que participaram. E a gente vai falando, né? Depois, se vocês quiserem aí, a gente... Aí, ó, por isso a necessidade da contínua lapidação. Exatamente! Uma vida só não é suficiente, gente. É aquilo que eu falei. Olorum nos deu a meta, a perfeição. Mas prazo para atingir essa perfeição é a eternidade. Ó, não se esqueça que a gente tem um grupo lá no Telegram. Vão lá no perfil, lá no Linktree, tem o perfil para nossa taberna do Telegram. Entrem lá. Gratidão a todos que participaram. A gente vai subir essa live depois. Acho que vai ficar comprometido, né? Hã? Fala aí. Não, e se gostou, compartilha com quem acha que vai gostar também, pra gente proliferar esse conhecimento. E conhecimento parado é igual livro juntando poeira na estante. É igual dinheiro embaixo do colchão. Não vale nada. Ó, a Dianinha fazendo bagunça. Gente, saravá, beijos. A gente vai subir aí, depois deixem nos comentários. Laroyê, laroyê. Valeu a todos. É nóis. Vem cá, Diana, vem dar tchau. Dá tchau, fala tchau. Tchau. Você quer encerrar aqui? Pode encerrar. Tô com a Diana no colo, não consigo chegar ali perto.